tudo bem com vocês? Eu sou a Mônica Amaral e nós estamos no primeiro vídeo da série do Salmo 119. Então, pegue a sua espada e vem com a gente! Na série do Pai Nosso, nós aprendemos sobre a oração. Nessa série do Salmo 119, nós vamos aprender sobre a leitura da Bíblia. Nós vamos aprender porque é tão importante ler a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia todos os dias é muito importante por vários motivos. Mas hoje nós vamos aprender que ler a Bíblia é importante porque ela nos ensina o caminho da vida. A Bíblia nos conta que Deus criou Adão. E quando Deus criou Adão, Ele ligou todas as pessoas do mundo a Adão. Isto é, todas as pessoas do mundo que nascessem depois de Adão estariam ligadas a Ele, inclusive eu e você. E Deus fez um combinado com Adão, um pacto que ele deveria cumprir para ganhar a vida eterna. A vida eterna para ele e para todas as pessoas do mundo que estavam ligadas a ele. O pacto era o seguinte: Adão deveria obedecer a Deus, cumprir toda a sua lei, e isto estava representado em não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão obedecesse a Deus, ele ganharia a vida eterna para ele e para todas as pessoas do mundo que estavam unidas a ele. Mas, se ele desobedecesse, ele ganharia a morte para ele e também para todas as pessoas que estavam ligadas a ele. Até nós, mesmo que a gente não tivesse nascido. Adão tinha dois caminhos para escolher. O caminho perfeito da obediência à lei de Deus, que levaria a vida eterna para ele e para todos nós. E o caminho errado, o caminho da desobediência à ordem de Deus, que levaria para a morte eterna dele e de todos nós. E a gente já sabe o que aconteceu. Adão desobedeceu. Ele escolheu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E fazendo isso, ele descumpriu todos os mandamentos de Deus de uma vez só. Ele amou mais as coisas do mundo do que a Deus. Ele quebrou o pacto com Deus. Ele não amou os seus semelhantes, levando todos eles para a morte. Ele não foi um bom exemplo para os demais. Ele desejou algo que não era seu, que era o fruto, que era proibido para ele. Ele pegou algo que não era seu, ou seja, ele quebrou todos os mandamentos de uma vez só. Assim, Adão se tornou pecador e todos nós nos tornamos pecadores junto com ele, porque estávamos unidos a ele. Adão deveria ter escolhido o caminho da obediência, mas ele escolheu o caminho da desobediência. E o caminho da desobediência leva à morte. Ele foi para a morte e levou todos nós. Todos nós, antes de nascermos, já estamos ligados a Adão, porque somos filhos de Adão, seus descendentes. Somos descendentes de Adão. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos no caminho da morte, no buraco da morte. Nós não temos capacidade de sair desse buraco e ir para o caminho da vida, porque nós já estamos ligados a Adão. Então, o nosso destino é a morte. Mesmo antes de nascer, já estamos condenados à morte. Mas Deus providenciou um segundo Adão, um segundo homem para representar pessoas que antes estavam ligadas a Adão. E Deus fez um novo pacto com esse homem. Mas esse segundo homem faria diferente. Ele escolheria o caminho da obediência até o fim e ganharia vida eterna para ele e para as pessoas ligadas a ele. Esse homem é Jesus Cristo. E quando Jesus nasceu aqui na terra, ele escolheu o caminho da obediência. Ele cumpriu toda a lei de Deus sem desobedecer em nada. E assim ele ganhou a vida eterna para ele
e para todas as pessoas ligadas a ele. Mas ele também sofreu a morte, como se fosse as pessoas que estavam ligadas a ele, no lugar dessas pessoas. Com esse segundo Adão, que é Jesus, nem todas as pessoas do mundo estão ligadas a ele, do mesmo jeito que estavam ligadas a Adão. Apenas os crentes estão ligados a Cristo. Um dia, Deus nos tirou da morte e nos ligou a Cristo, de forma que quando Jesus estava na terra e cumpriu toda a lei de Deus, os crentes estavam cumprindo junto com ele. E quando Jesus sofreu a morte, os crentes estavam morrendo junto com ele. Somente os que acreditam em toda a obra de Jesus estão ligados a ele. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam na obra de Jesus estão ligados a ele. Todos aqueles que reconhecem que são pecadores, que não conseguem obedecer a Deus perfeitamente e que por isso confiam que Jesus obedeceu a Deus no seu lugar e que Jesus sofreu a morte em seu lugar, todos aqueles que fazem isso são ligados a Cristo. Então, crianças, a Bíblia nos ensina que nós somos pecadores, nascemos pecadores. Nós nascemos com o pecado de Adão antes mesmo de pecarmos. Estamos naquele buraco da morte e não conseguimos sair desse buraco sozinhos para entrar no caminho da vida. Nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós e nos tire desse buraco e nos ligue a Cristo. Quando estamos ligados a Cristo, a vida de obediência dele será a nossa e a morte dele também será a nossa. Quando estamos ligados a Cristo, ele mesmo nos leva para o caminho perfeito, para o caminho que leva para a vida eterna. Ele nos leva por esse caminho perfeito até o céu. Precisamos nos arrepender dos pecados e crer na obra de Cristo para que isso aconteça, para nos desligarmos de Adão e sermos ligados a Cristo. Então, assim, nós entendemos o quão importante é ler a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre quem nós somos, sobre qual caminho a gente está e como sair desse caminho de perdição, como ser ligado a Cristo para que Ele nos leve no caminho certo, no caminho que conduz até o céu. Então, por isso, criança, é muito importante ler a Bíblia todos os dias, porque ela nos fala várias vezes dessa mensagem, ela nos lembra sobre quem nós somos, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos crer em Cristo, saber que só Ele obedeceu a Deus perfeitamente, só Ele caminhou de forma perfeita, obedecendo a lei de Deus e morreu aquela morte que era para nós. Nós precisamos todos os dias ser lembrados disso. É muito importante para nós que somos crentes. Agora nós vamos passar ao momento da palavra. Vamos fechar os nossos olhos, orar, pedir a Deus que nos ajude a entender a sua palavra. Senhor, te agradeço pela tua lei, pela palavra que o Senhor deixou escrita para nós. Eu peço que o Senhor nos ajude a compreender a tua mensagem, a tua vontade revelada neste livro sagrado. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Então, nós vamos ler o Salmo 119, versículo 1, apenas o versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Então, a gente começa com a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, abençoado. É a pessoa que tem a felicidade verdadeira de acordo com a Bíblia. É a pessoa que recebe as bênçãos de Deus que a lei promete. É a pessoa que não recebe as maldições e castigos da lei, mas sim todas as bênçãos de Deus. É a pessoa que vai receber as recompensas que Deus promete para os obedientes. Bem-aventurada é a pessoa
que recebe todas as bênçãos de Deus e a aprovação dele. Deus está do lado dessa pessoa. É a pessoa que vai receber de Deus uma vida abundante, uma vida cheia de bênçãos e ganhará o céu como recompensa. E aí o restante do versículo vai nos apresentar quem é essa pessoa, como é que faz para ser bem-aventurado. Então diz aí, bem-aventurados os irrepreensíveis. O que é irrepreensível? A palavra que está lá na língua original significa uma pessoa perfeita, uma pessoa completa, inteira, que ela não falta em nada, ela é completamente certa, completamente perfeita naquilo que ela faz. É uma pessoa que não está dividida em dois caminhos. Uma hora ela vai para lá, outra hora ela vai para cá. Não, ela está completamente trilhando aquele caminho que é certo. É a ideia da perfeição, da pessoa que não erra em nada, que não falta em nada. Esse é o irrepreensível. Mas a Bíblia está dizendo que são os irrepreensíveis no seu caminho. O que é o caminho aí? Será que o caminho é o chão que nós pisamos? Não, né? No Salmo 119, o caminho significa a vida da pessoa, as decisões que ela toma, as atitudes, as escolhas, são as coisas que ela faz em toda a sua vida, é a forma que ela vive a sua vida. E o irrepreensível no caminho, no seu caminho, é aquela pessoa que não erra na sua vida, que toma todas as decisões certas, que vive a sua vida de forma perfeita, sem fazer nada errado. O irrepreensível no seu caminho, ele vive a vida de forma perfeita, sem pecados. Ele está totalmente dentro dos caminhos certos, das coisas certas. Então, vamos continuar. Aqueles que andam na lei do Senhor. Então, aqueles que andam. Aqui, novamente, o verbo andar não é você pisar, né? Não é pisar no chão. Esse andar aqui é a ideia do caminho, de andar nesse caminho, que não é o chão. No Salmo 119, andar é viver a vida. São as coisas que nós fazemos na nossa vida. São as coisas que a gente faz no tempo que a gente está vivendo aqui na Terra. Andar é o nosso viver. É o jeito, são as coisas que nós fazemos, são as decisões que nós tomamos na nossa vida. E aí ele está falando, né? Aqueles que andam na lei do Senhor. Então, andar na lei do Senhor não é você pegar a lei de Deus e os mandamentos, colocar no chão e sair andando em cima, né? Não é isso. Andar na lei do Senhor é viver a lei de Deus, viver de acordo com a lei de Deus. A lei do Senhor são os mandamentos de Deus. É tudo aquilo que Deus ordena e tudo aquilo que Ele proíbe. Então, andar na lei de Deus, na lei do Senhor, significa viver os dias obedecendo os mandamentos. É viver a vida de acordo com aquilo que Deus manda, sem errar. É fazer o que Deus manda fazer e nunca fazer aquilo que Deus proíbe fazer. Os irrepreensíveis no seu caminho são aqueles que não erram o caminho. São as pessoas que vivem a lei do Senhor, que vive a vida sem pecar, sem errar nos mandamentos. É a pessoa que vive completamente na lei de Deus, sem um errinho, sem nenhum. E aí o versículo está dizendo esse versículo 1 está dizendo que a pessoa que é perfeita na lei de Deus, ela vai ser verdadeiramente feliz, ela vai ser bem-aventurada, vai ser abençoada. Isso significa que essa pessoa que anda perfeita na lei de Deus e não erra nada,
É essa pessoa que vai receber as bênçãos da lei, as bênçãos que a lei promete para quem obedece. É a pessoa que vai receber, que nunca vai receber as maldições da lei, nunca vai receber as consequências da desobediência. É a pessoa que é perfeita nos seus caminhos, que nunca peca, é que vai receber todas as bênçãos que Deus promete e ainda vai ganhar a vida eterna. Olha só, hein, crianças? Agora que a gente entendeu o que quer dizer esse versículo, que a pessoa que é perfeita no seu caminho, ela não erra nem uma vez, ela não peca nem um dia, nenhum mandamento ela quebra. Será que existe essa pessoa? Será que nós podemos ser bem-aventurados? Será que nós merecemos ganhar as bênçãos de Deus? A recompensa da vida eterna? Será que a gente vai ser essa pessoa que vai ganhar essa recompensa toda? Acho que não, né? Porque nós não somos irrepreensíveis no caminho do Senhor. Nós quebramos a lei de Deus todos os dias, né? E quem é essa pessoa que é irrepreensível, que não pecou, não errou na lei de Deus nem uma vez? Essa pessoa é Jesus Cristo, né? Quando ele veio aqui na Terra, ele foi uma pessoa, um homem, que cumpriu todos os mandamentos de Deus, não quebrou nenhum mandamento, cumpriu toda a lei de Deus, e por isso ele mereceu a vida eterna, porque ele cumpriu tudo aquilo que ele precisava cumprir para merecer a vida eterna. Tudo aquilo que o Salmo 1 promete, essa pessoa é Jesus. E nós precisamos estar ligados a Jesus, porque nós sozinhos a gente nunca vai merecer a vida eterna. A gente pode se esforçar, mas a gente não vai conseguir. A gente já nasceu pecador, a gente já nasceu ligado a Adão, a gente já nasceu no caminho errado. Então nós precisamos ser desligados de Adão e ser ligados a Cristo, para que toda a obediência de Cristo se torne a nossa obediência, né? Para que a morte que Cristo sofreu seja a nossa morte também, a morte que nós merecíamos sofrer, né? E aí, quando nós estamos ligados a Cristo, Ele nos leva no caminho da obediência, no caminho que vai levar até o céu. E para que isso aconteça, para que você saia daquele caminho de morte que você não consegue sair, ninguém consegue sair sozinho, e seja ligado a Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados, não querer fazer mais os pecados, se entristecer com eles. E a outra coisa que você precisa fazer é confiar nessa obra que Cristo fez tudo isso, e que ele viveu uma vida inteira de obediência a Deus, e que no final ele morreu para pagar os pecados que são seus. Você precisa confiar nessa obra de Cristo, que Cristo fez tudo isso por você. E aí, quando isso acontece, nós somos ligados a Cristo. E aí nós caminhamos com Ele esse caminho perfeito, esse caminho que vai levar até o céu. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela leitura da Tua Palavra, pela mensagem que o Senhor trouxe a nós. Eu peço que cada criança, cada pessoa que está ouvindo aqui, possa desistir de ganhar o céu sozinha por seu esforço próprio. Que cada um de nós possa confiar totalmente no poder que Cristo tem para nos dar a vida eterna, que só Ele pôde viver uma vida inteira de obediência, e na cruz Ele pagou pelos nossos pecados. Que cada um possa crer, se arrepender dos seus pecados e confiar totalmente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, mais uma vez, a gente reforça que ler a Bíblia todos os dias é muito importante,
porque em várias partes da Bíblia ela acaba nos falando sobre essa mensagem que nós ouvimos. Em várias partes da Bíblia tem a lei de Deus, e quando a gente lê sobre a lei de Deus, a gente pensa que a gente lembra e chega à conclusão de que a gente não consegue cumprir essa lei. E que a gente então precisa de um Salvador que cumpriu a lei no nosso lugar, que pagou pelos nossos pecados. Então, quando a gente lê a Bíblia todos os dias, nós sempre nos lembramos de Jesus. Sempre é mais uma oportunidade de se arrepender dos pecados e saber que precisa de Cristo. Então, nós aprendemos hoje que a Bíblia nos aponta o caminho da salvação. Agora nós vamos passar ao nosso momento de atividades. Eu vou deixar para vocês um bloquinho com várias atividades legais, bem legais sobre essa lição. Mas eu vou explicar aqui nesse vídeo apenas uma atividade, que é o nosso planner de leitura bíblica. O planner é um planejamento. No nosso planner, a gente tem um plano de ler o Salmo 119 em 8 semanas. Ou seja, durante todos esses 8 vídeos que a gente vai ter, esses 2 meses que a gente vai passar juntos, a gente vai ler o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, né? Então, aqui tem um programa dizendo quantos versículos você vai ler todos os dias, porque a gente aprendeu que é importante ler a Bíblia todos os dias. Então, lá, no domingo, a gente vai ler Salmo 119, de 1 a 3. Segunda-feira, você vai ler Salmo 119, 4, 5 e 6. Terça-feira, Salmo 119, versículos 7 e 8. E assim vai. Todos os dias você vai ler apenas 2 ou 3 versículos, é bem pouquinho, né? E aí a gente vai continuar o nosso programa de oração também, né? Porque é importante a gente ler a Bíblia e orar. É a nossa devocional, é o nosso culto pessoal com Deus, né? Então, no nosso planner, a gente também tem uma sugestão de oração que você pode fazer naquele dia. Então, por exemplo, no domingo está a sugestão de você orar pela sua salvação, né? Se você ainda não se arrependeu e creu em Cristo, você peça a Deus para Ele colocar esse arrependimento no seu coração, né? Se você vê que, eu ouço sobre os pecados, mas eu ainda não sinto nada, ora para Deus colocar esse arrependimento no seu coração, para Ele te dar fé, confiar em Cristo, que Cristo pagou tudo no seu lugar. E se você já é salvo, já tem certeza da sua salvação, ore agradecendo, né? Porque Deus colocou esse sentimento no seu coração, para que Deus fortaleça a sua fé a cada dia. Aí na segunda-feira, uma oração de louvor, a gente já aprendeu, né, na série do Pai Nosso, como é que a gente faz oração de louvor. Aí na terça, pedidos, né? Que a gente precisa pedir das nossas necessidades, aquilo que a gente precisa. Na quarta-feira, uma oração de gratidão, né? Na quinta-feira, você vai pensar naqueles pecados que você tem cometido nessa semana, né? E assim vai. Cada dia vai ter um tipo de oração, é uma sugestão. Você pode trocar, você pode fazer dois motivos no mesmo dia. É só uma sugestão, tá? E a terceira coisa que você vai fazer durante a semana é memorizar o versículo. Então, essa semana você vai memorizar o Salmo 119:1. Todos os dias você vai repetir para memorizar esse versículo, tá bom? E lá no nosso bloquinho de atividades tem várias atividades, e uma das atividades é justamente um trabalhinho para você memorizar esse versículo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, espero que a gente curta muito esse período e, enfim, fique com Deus, um beijo, tchau!